Esse homem de sucesso, era caríssimo, então era só a elite que podia comprar esse carro. Esse carro, ele depois de um tempo, ele tem que ser mais popularizado. Por quê? Que você tem, nós tivemos, por exemplo, dentro da história, o problema do quebra da bolsa nos Estados Unidos. Então os objetos, eles acabam sendo objetos com uma utilidade menor para que ele quebre ou seja colocado de lado para que você compre outro. Senão, o que acontecia? A concepção do design na época da própria máquina era de uma durabilidade eterna, gigantesca, né? Então, Ford T, esses tipos de carros, eles eram pensados dessa maneira. Só que você precisa incentivar o comércio. Então, como é que você faz? Você cria, né, outros objetos, né, outro carro com uma durabilidade menor, né, para que você troque. Só que isso não era o suficiente. Então, você vai entrar toda com uma questão de mercado, com essas relações imaginárias e de representação que nós estamos falando, né, para exatamente, né, poder fazer com que a pessoa troque de carro, né? E esse projeto, ele tem que ser trocado, né, para que você incentive, né, o comércio. Sendo trocado, ele estende. Então não é só mais a elite, mas outros grupos sociais também têm que adquirir o carro. Hoje em dia você tem o quê? Você tem, as empresas, até as fábricas estão pensando na mulher dirigindo esse carro. Por quê? O acelerador ele é masculino e a mulher usa salto alto. E não adianta você falar que ela tem que substituir o sapato, trocar o sapato, porque você tem um mundo muito rápido, não dá tempo de você ficar trocando de sapato, sair, né, para o trabalho e pôr outro sapato para dirigir. Normalmente você não faz isso. E aí o salto do sapato e o sapato você só pega com a ponta do pé. Então hoje eles estão pensando, né, num designer para um carro, aonde se tornaria adaptável tanto para o homem como para o sapato e salto alto da mulher, para evitar acidentes, porque o salto alto você só está com a ponta do pé, e aí causa um pouco mais de acidente. Apesar da mulher ser mais cuidadosa, né, não generalizando, que tem as que não são cuidadosas, mas você tem um número maior de mulheres mais cuidadosas com o carro. Agora, tem um porquê. Normalmente ela está carregando um filho, ela está, ou a família. Quando ela está sozinha e ela é jovem, ela tem a relação hoje em dia muito parecida com o masculino. Não é? A questão do poder, do carro também dentro disso. Mas quando ela já está um pouco mais velha, ela tem uma criança dentro do carro, ela tem a família, ela está trazendo compras, então ela vai dirigir com mais cautela. Né? Então o carro não significa para ela uma extensão da sexualidade. Aí vai significar uma posição social. Para o homem é a posição social e a extensão da virilidade, né? De ser homem, etc. Para a mulher é somente a posição. Para a maioria das mulheres, o carro é um instrumento como outro qualquer. Para a maioria dos homens, é um objeto de desejo, alvo de afetos intensos. Pô, tá me dando a vontade de falar com o carro e que coisa mais maluca. Ah, fala nada, não. Só uma palavrinha. Ó, carro, eu não posso dizer que eu vou sentir saudades de você, mas eu espero de coração que você arranje um dono que seja bom com você. Você me deu algumas coisas boas hoje. O próprio desejo de possuir carros barulhentos remete ao espírito do guerreiro ancestral. Seria possível incutir medo no exército inimigo se não produzíssemos nenhum som? De fato, de carro, a maioria das pessoas se sentem muito mais prontas para suas próprias guerras pessoais, quaisquer que sejam Força elas. dele, por exemplo, motor, né? O homem vai muito pelo som do motor, o motor, por exemplo, eu acho assim muito interessante, eu já vi isso, por exemplo, passa uma Ferrari, né? Para nós mulheres passou a Ferrari, é um carro bonito. Agora o homem gosta daquele ronco da Ferrari, né? Não é? Aquilo, né? Fala assim, nossa, né? O som da Ferrari. Para mim o som da Ferrari, você entende? É o desenho do carro que é interessante. Para o homem é o som, porque ele significa o quê? Como se ele fosse um animal feroz, ele é não é? Ele é forte, é força, não é isso? Além da velocidade que ela te proporciona. Então, a ligação é feita nesse sentido. Mas por quê? Porque historicamente o homem foi construído como que o protetor, o provedor.
ele tem essa imagem de proteger a família e tudo. Então esse tipo de som utilizado, olha só, no carro, ele é um som violento, que significa isso. Imagina uma Ferrari com uma grande velocidade, se tivesse um somzinho, assim, não ia ter graça. Então ela tem que ter aquele som do motor, não é? Então isso é pensado, gente. Isso, lógico que aí no caso é para a própria mecânica do carro faz esse som. Vendedores de concessionária tendem a aumentar os preços para as minorias e para as mulheres, ao passo que os homens brancos, valendo-se da mesma negociação, conseguem oferta melhor. Cria-se uma espécie de aliança entre o homem comprador e o homem vendedor. Ambos deixam-se enredar em intermináveis discussões sobre as qualidades do veículo, da mecânica à carroceria, e desse modo os papéis se confundem. Da simpatia nasce o desconto. O jovem, principalmente o jovem, ele vai no preto, né? E no vermelho. O preto também, aí é lógico, você tem, é mais barato também. Os primeiros carros, né, foram pretos. todos pretos. É, entendeu? Agora você tem hoje o fator que ele é mais barato, né? Um carro preto é mais barato. Fácil de vender, mais fácil de vender, né? Então você tem mais acesso e rápido. Eu quero aquele carro, se você pedir ele preto, ele vai chegar rápido. Se você pedir uma outra cor, demora mais. Isso também conta, a gente também não pode criar ideias generalizadas. Ah, isso é por causa disso. Existem vários fatores e várias coisas que implicam, né? Nisso, mas normalmente é o preto e o vermelho, né? E esse vermelho tem uma certa associação com a Ferrari. Com base na teoria psicanalítica, é possível pensar que a tentativa de chegar ao limite máximo de velocidade e correr riscos seja uma forma de compensação dos próprios temores e carências. Podemos concluir que o carro é mais do que um simples meio de se locomover. Faz parte da essência do homem. Proteção e imperiosidade estão ligadas ao carro. Tudo que remete ao engrandecimento masculino se relaciona diretamente ao automóvel. Resgatando o conceito de paixão do grego antigo, pathos, padecimento, sujeição, dizemos que sim, carros, uma paixão quase exclusivamente masculina.